O Maíra está de volta. Eu converso com o juiz Ilan Presser, representante local da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Por Ilan, então, antes do intervalo, eu propus que a gente conversasse um pouco sobre essa questão da ausência dos juízes que atuam no processo da Lava Jato e por que eles caíram fora. Guilherme, aqui eu acho que esse protesto do dia 15, esse ato é uma mobilização. Não se trata de greve, como disseram muitos órgãos de imprensa. Boa parte do noticiário chamou de greve. Paralisação, greve. Eu acredito que, assim, o próprio movimento ressalvou aquelas ações em que pode haver perecimento de direito. Então, por exemplo, se vier me pedir um medicamento em medida liminar ou uma internação numa UTI, que é uma medida que o juiz normalmente dão, aliás, eu gostaria de estar aqui para discutir o que os juízes fazem pelo Brasil. Os juízes federais dão aquele benefício previdenciário àqueles desvalidos que não tiveram atendimento na agência do INSS. E na questão criminal que você coloca aqui, pode haver prescrição. Os juízes federais não querem punir ninguém por punir. Há, claro, todas as garantias do processo, mas há a possibilidade de prescrição, às vezes há audiências marcadas com muitas testemunhas de difícil acesso e já está tudo preparado. Não se quer atrasar processos. Ninguém aqui, o juiz tem trabalhado pelo Brasil. Nunca se viu antes no Brasil ricos e poderosos submetidos à lei penal. Não só os juízes federais, o próprio Supremo Tribunal Federal, desde 88 não condenava ninguém. O primeiro político condenado foi até o deputado Nathan Donadon em 2008. Então, estão mudando os costumes, é bom. Os órgãos internacionais têm reconhecido que o Brasil tem feito a persecução criminal da lavagem de dinheiro, dos crimes de colarinho branco, crimes contra a administração pública, e os colegas juízes federais que estão nessas operações, nós temos muitos, né? No interior do Brasil, no interior do Pará, em Itaituba, eu mesmo fui juiz lá, tive uma operação criminal de crimes ambientais contra o maior desmatador da Amazônia. Então, esses juízes estão lá fazendo audiências porque reputaram urgentes e para evitar o perecimento de direitos. Agora, o movimento, ele busca chamar a atenção. Onde estamos? Onde queremos chegar? E o que precisamos fazer para chegar onde queremos? Já tem a música dos Beatles, The Long and Winding Road, a longa e sinuosa estrada, né, que nós temos que percorrer, e o próprio Caetano Veloso dizia, o império da lei há de chegar no coração do Pará. E nós, juízes, queremos e trabalhamos diuturnamente para que o império da lei chegue aqui no coração do nosso estado. Qual é a expectativa da categoria em relação à decisão do Supremo? Olha, o Supremo tem que ter tranquilidade para decidir. Eu sou juiz. Está sob pressão forte, hein? Também. O Supremo está. A ministra Carmen Lúcia está sob pressão fortíssima para colocar a questão do Lula. Essa questão do Lula, eu particularmente, como eu sou juiz, eu particularmente não me submeto à pressão. Eu já tive alguns processos que na localidade eram sensíveis. O juiz está acostumado, procedente ou improcedente. Os ministros do Supremo, a ministra Carmen e os demais são pessoas preparadas, estão acostumados à pressão, porque julgam os principais temas para a sociedade brasileira, e isso é constante na vida deles. Eu vejo que o Supremo é um órgão preparado, adequado, deve julgar, a meu ver, aproveitar essa oportunidade para não julgar só a ponta do iceberg da ajuda de custo para moradia, mas julgar toda a remuneração do serviço público em geral, jetons, honorários, cartórios, serventias extrajudiciais. Nós temos donos de cartório ganhando R$1 milhão por mês. O Supremo deve decidir se é isso mesmo que queremos ou se devem ser submetidos ao teto. Então, nós temos muitas questões para discutir e eu acho que o Supremo tem maturidade para isso. Agora, na questão criminal, eu particularmente tenho uma opinião pessoal em relação ao foro por prerrogativa de função, que ele deveria ser diminuído. Até uma pauta da imprensa com a qual eu concordo. A imprensa, ela é irmã da democracia, irmã da cidadania, assim como o judiciário é. Então, o Supremo não é estruturado para julgar crimes. E aí, às vezes, se fala lá na primeira instância, os juízes federais têm condenado todo mundo. Não é isso que se quer. O juiz tem tranquilidade.
se for para condenar, vai condenar. Tem independência para isso, e por isso que eu estou aqui para resguardar nossa independência. Mas se for para absolver, também vai. Por que o Supremo ainda não julgou ninguém no caso da Lava Jato? Talvez porque não esteja estruturado para isso. O Supremo tem muitas questões a resolver. O ministro Barroso, inclusive, tem externado isso em diversas oportunidades. Veja só, o ministro Barroso, o senhor falou agora do Lula. Recentemente, ele decretou num inquérito dos portos em relação ao presidente da República a quebra do sigilo bancário do presidente. Eu nem conheço o teor da decisão e nem do processo. Ele também decretou uma parcial inconstitucionalidade do indulto de Natal do presidente, dizendo que precisa máximo de 8 anos dos crimes. E não é possível conceder indulto para crimes do colarinho branco. E aí vem um deputado, ministro da Secretaria de Governo, dizer que tem que pedir o impeachment do ministro. Então, já estão submetidos. Eu vejo assim, que é preciso ter independência em relação a decisões judiciais. Se há discordância, há o recurso nos autos, né? Esse é o sistema que se quer fazer cumprir, que o Código de Ética do CNJ exige, os princípios de Bangalore de conduta judicial, enfim, todas as sociedades democráticas do mundo têm funcionado dessa maneira. A magistratura ganhou assim, por eminência, né? Ela estava na sombra e, de repente, com a Lava Jato e outras atitudes da categoria, trouxeram ela para a ribalta. Está sob luz forte. Estava preparado? Os magistrados estavam preparados para isso? Porque eu estou vendo assim, o leque é muito grande, né? Você falou, mexe até com cartório, né? Pois é, eu particularmente nem queria vir aqui discutir valorização e independência da magistratura se houvesse uma situação uniforme, tranquila. Agora, às vezes se coloca esse tema também como uma cortina de fumaça, não se pode negar. Por exemplo, eu abro os jornais, isenção bilionária do Fundo Rural, isenção bilionária de refis, aí alguns anos atrás orçamento impositivo para emendas parlamentares, bilhões a mais, bilhões de fundo eleitoral e fundo partidário, e aí vai se falar do auxílio moradia, vai se falar da remuneração judiciária, cujo impacto é muito pequeno no orçamento da União. Tem que discutir? Tem que discutir, mas às vezes se quer colocar uma cortina de fumaça para mudar a pauta sobre aquilo que realmente interessa ao Brasil. Quantos bilhões foram recuperados nos processos de corrupção, boa parte dos quais está na Justiça Federal? Pelo que entendi, assim, estão tratando de coisas mesquinhas, tá certo? Quando o país precisa de grandes decisões. Eu acredito que até pela moralidade não é mesquinho discutir remuneração. Então vamos imaginar que um juiz estadual recebe auxílio livre, auxílio informática, auxílio educação, o que turbina seu salário para R$70 mil. Vamos dizer que é uma unidade federativa pequena, então tem um impacto orçamentário pequeno. Ora, mas tem que dar o exemplo. Eu acredito que é importante discutir remuneração. Tem que ver o que pode ser pago, a que título, e o cidadão tem que entrar na internet e acessar com transparência quanto eu ganho. Eu defendo isso. É preciso que as coisas estejam sob a luz do sol. Então eu defendo, não considero menor. Agora, considero que é mais importante para o Brasil discutir por que foi dada tal isenção bilionária a tal grupo de pressão. Fala-se muito do lobby dos servidores públicos, tem que acabar com as corporações, mas e essas questões que não ficam muito claras? Isenções bilionárias de tributos que são até ruins sobre o ponto de vista da arrecadação, porque o cidadão não vai pagar tributo, ele vai dizer daqui a uns 2, 3 anos, vem um programa que vai me oferecer um parcelamento mais vantajoso, é até injusto com aquele que pagou. O juiz, aliás, que tem tido, Justiça em número do CNJ, divulga uma função na arrecadação importantíssima. A Justiça Federal é superavitária, ela arrecada mais do que o que ela custa para a coletividade, incluindo o auxílio moradia. Então, nós somos superavitários para o país. Isso não tem sido divulgado, fato, né? Por isso que eu falei que na guerra da comunicação, tá certo, a magistratura está perdendo. Agora, a imprensa é parceira da magistratura, eu vejo que a imprensa valoriza o trabalho do juiz, mas tem que fazer o seu trabalho de forma independente e imparcial. Nós temos uma sociedade muito corrida, então, às vezes, a notícia ela é feita de polêmica mesmo, é natural da atividade jornalística. Por exemplo, juiz julgaram no ano passado uma média de 2.000 processos anuais, o juiz aqui da turma recursal, eu sou presidente, 2.300, 2.400. Quanto vale um trabalho com
como esse, né? Agora, isso não é dito muitas vezes também pelos princípios do jornalismo. Eu acredito que o jornalista ele deve criar a pauta com independência, com isenção, ele tem total conhecimento para isso. Só que, às vezes, algumas forças querem utilizar uma cortina de fumaça e mudar uma pauta negativa deles. E aí, isso acaba por confundir as coisas. Então, se discute muito uma parte do todo. Auxílio moradia tem que ser discutido. Mas e todo o restante? Você acha correto um advogado, um consultor do Senado ganhar mais que o ministro do Supremo? A Constituição coloca, nós juízes queremos o quê? Que seja garantido o que está na Constituição, até porque nós utilizamos a Constituição todo dia. Irredutibilidade dos subsídios, que os nossos subsídios não sejam comidos pela inflação, porque em 2005 foi instituído subsídio moralizador, o teto moralizador, a parcela única para a magistratura. Desde então, pelo IPCA, temos perdas de mais de 40%. Então, nós não queremos ir todo ano com o pires na mão no Congresso, pedir aumento. A Constituição coloca a revisão geral anual dos juízes, está lá, e dos demais servidores. Queremos só a inflação e ter tranquilidade para trabalhar, condenar quem cometeu crimes, absolver quem não cometeu crimes, dar o benefício previdenciário, cobrar daquele que não pagou tributos para assegurar a igualdade de todos. É isso que queremos, simplesmente realizar o nosso trabalho e que a Constituição seja cumprida. Quais são as chances dessas distorções serem corrigidas? Pois é, eu não estou no Supremo Tribunal Federal, eu gostaria, eu acredito que todos os telespectadores também gostariam, que fosse corrigido desde já, mas infelizmente a gente não tem visto um movimento para correção de distorção. Tem ascensorista no Senado ganhando 15, 20 mil reais, tem copeiro, então essas coisas, claro que a função é relevante, mas essas coisas a gente tem que ver que a Constituição quis uma coisa, fez um pacto, a lei orgânica colocou vantagens e deveres, o juiz faz um concurso muito difícil, exigente, e aí mesmo profere 2.300 decisões. Quanto vale cada decisão que transforma a vida de uma pessoa, que dá um benefício previdenciário? Agora, a medição da chance, eu acho que o seu programa aqui começa a esclarecer, é bom que se traga esse tipo de debate sobre distorção, iniquidade. Nós queremos o tratamento uniforme das magistraturas, que é o que o Supremo decidiu na DIN 3854, e tratamento uniforme das carreiras públicas, de acordo com a complexidade e o grau de responsabilidade. Tem uma juíza aqui no Pará, recentemente, ela deu uma decisão contra uma pessoa, e a pessoa foi lá ameaçar ela, foi xingar ela, falou, vou pegar essa juíza. Então, é claro que o juiz ele fica um pouco exposto, é natural. Fizemos concurso e estamos preparados para isso. Mas qual a remuneração será que é justa para um juiz? Quanto vale um juiz? Quanto vale tantos Sérgios Moros, Marcelo Bretas, Vale Isnês, que estão espalhados pelo Brasil, silenciosamente realizando as suas funções, a persecução criminal, entre outras? Doutor Ilan, nós chegamos ao final do programa. Você tem um minutinho para se despedir, tá certo? E eu quero, antes, agradecer a sua presença aqui, esclarecedora, sobre esse tema polêmico que envolve todo o país. Guilherme, eu que agradeço a oportunidade, os telespectadores que nos assistem. Para mim é uma honra, alegria e satisfação estar nesse programa tradicional aqui de Belém do Pará. E eu fico à disposição sempre para discutir a magistratura de forma muito transparente. A magistratura está de pé, nós não temos vergonha de falar, é preciso falar numa democracia e nós queremos que a sociedade conheça as distorções, possa refletir, possa formar seu juízo de valor. E nós estamos aí trabalhando muitas vezes silenciosamente, nós juízes federais, para que o império da lei, como diz Caetano Veloso, eu disse agora, chegue no coração do Pará, e a justiça tem se ampliado, é bom que ela tenha chegado em lugares em que antes não estava, aqui no Pará, Itaituba, Santarém, Altamira, então é importante, tivemos uma usina hidrelétrica lá, que inclusive está no âmbito da Lava Jato, a Belo Monte, entre outros, e os juízes, eles podem participar sobre uma coisa que antes ficava escondida, então somos felizes e espero estar aqui em outras oportunidades para falar de pautas positivas e não necessariamente sobre esses assuntos que espero que estejam resolvidos já. Doutor Ilan, muito obrigado pelo convite e já está convidado. De antemão. Obrigado, Guilherme. Um abraço. O Mais volta no próximo domingo. Até lá. Doutor Ilan, fica um pouquinho aí.